Mas, enfim, sabemos que os jogos serão na semana que vem já as partidas de ida. Primeiro, já pegando carona na classificação do São Paulo. São Paulo e Flamengo, ou Flamengo e São Paulo, que vão se enfrentar na semana que vem. O Flamengo está envolvido. O Flamengo tem o jogo com o Palmeiras. A informação do final da tarde de hoje, até aqui do nosso ESPN FC, é de que haverá uma mescla nesse jogo contra o Palmeiras. Então, os titulares que não jogaram ontem, esses entrarão em campo, mas o Flamengo não terá sua força máxima para enfrentar o Palmeiras aqui domingo. Imaginando, claro, esse confronto de ida das semifinais. Mas a verdade é que o Flamengo tem maiores responsabilidades, porque vai jogar também a semifinal da Libertadores, tem um calendário mais pressionado do que o São Paulo, né? Mas não dá para comprometer uma Copa do Brasil nesse momento. Não dá, até porque é uma decisão para ver quem vai à final. E o brasileiro ainda tem um tempo. Tem jogos, mas tem uma distância grande em relação ao Palmeiras. É que esse jogo, com a diferença de 9, se dá Flamengo, ela baixa para 6, aí tem disputa de título. Se vai para 12, vitória do Palmeiras, olha como único, esse é o jogo de 6 pontos mesmo. Né? Se vai para 12... é difícil demais, você ter 12 pontos. Muito difícil. Parecendo truco. Muita coisa. 6, 12. Não, é uma diferença enorme, então, né? Mas o português vai trucar, porque ele deu folga para os caras, ele descansou, sábado, domingo e segunda. O Abel, né? O Abel. Começou a treinar na terça. Então, assim, o Palmeiras está encarando, minha visão, uma final de campeonato, como deve ser encarado esse jogo. E o Flamengo começou a pensar nele ontem à noite, depois do resultado a questão na Arena da o Baixada. Palmeiras nem joga no meio de semana e está tratando o jogo como uma final, vai com o time completo e tal. A decisão para o Dorival Júnior, ela é complicada, mas eu, sinceramente, eu acho que, primeiro, a gente sabe, o Campeonato Brasileiro é mais importante do que a Copa do Brasil. O adversário do Campeonato Brasileiro é mais difícil, teoricamente, do que 2 confrontos contra o adversário da Copa do Brasil. Bom dilema, hein? O jogo tem, a gente não pode dizer, e eu neguei, assim, né? A gente falou disso, não dá para chamar de final antecipada, mas tem, como disse o Calçade, um peso... A tabela diz muito. A tabela diz muito. E 6 para 12 pontos é uma diferença enorme, né? Para um campeonato como o Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que quando você diz, vai ser um time mesclado, vão jogar os titulares que não jogaram... Bom, se forem só os titulares que não jogaram agora contra o Atlético Paranaense, aí é muito pouco, eu acho bizarro e duvido que seja assim. Também duvido. Duvido que o Dorival faça isso. Não é minha aposta. Hã? É porque quando você fala que não é força máxima, eu fico pensando o que não é força máxima. Exato, porque... O Flamengo, né? O Flamengo, ele tem como mudar 3, 4 peças perdendo muito pouco. Sejamos bem diretos. Pedro joga? Acho que joga. Gabigol joga? Tem que jogar. Gabigol joga, Pedro joga, Arrascaeta joga. Será? Eu acho... Os 3 contra o Palmeiras? Se você... A não ser que... É o jogo do campeonato. Eu não consigo pensar de outra forma. É isso. Se o Flamengo tira o pé de alguma forma, amolece esse jogo de alguma forma, por mais que ele tenha grandes jogadores que são reservas, hoje o Vidal agora pode ganhar espaço, não dá para num jogo como esse... Você imagina o Flamengo botar numa arrancada, ganhando jogo atrás de jogo, o Flamengo é o time crescendo, chega agora, tem a chance de diminuir para 6. Não, vamos priorizar outras competições. Se o Flamengo vem aqui e ganha do Palmeiras, especialmente com autoridade... Não vai fazer isso. O Palmeiras que virou, né, a pedra no sapato de quase todos os outros adversários, técnicos, né, procurando formas de tentar ganhar do Palmeiras. Quando jogam melhor, às vezes o caso do Galo, em algum momento, não consegue matar o jogo, fechar. Isso pode respingar na Libertadores. Porque é uma grande chance de uma final ser Flamengo e Palmeiras. Se o Flamengo vem aqui em São Paulo, se impõe, não só ele volta a respirar fortemente pelo título brasileiro, só que para o restante da temporada e especialmente para a Libertadores vai dar um sinal, olha... Hoje a gente tem essa dúvida, colocando aqui Flamengo e Palmeiras mais ou menos no mesmo patamar, né, de favoritismo pensando na Libertadores. Se o Flamengo vem aqui e confirma a grande fase que ele está vivendo, né, a boa fase ou a grande fase dos principais jogadores, e ele tem jogadores mais desequilibrantes que o Palmeiras, pode ser já um grande sinal, uma virada de chave. Então esse jogo, para mim, tem um peso que vai muito além dos tais dos 6 pontos. Fora a rivalidade dos últimos anos que está lá em cima. E por todo o contexto, vocês entendem que ele é mais pesado do que o jogo de ida contra o São Paulo, sim. São Paulo? Da Copa do Brasil, sim. Tá. Também acho. Também acho. É mesmo? Também acho.
O Flamengo venceu os últimos 4 jogos. Ser campeão da Copa do Brasil, bota 60 milhões na conta. Não, mas aí, assim, se o Flamengo estiver olhando acima de tudo pro dinheiro... grandes, aí ferrou, porque ninguém... O Flamengo venceu com autoridade. O dinheiro é uma coisa muito racional nessa hora. Mas ela não está na administração. Não, tudo bem. Mas o jogo que torna o jogo pesado é a reação do público. Eu acho que tem, não é o dinheiro. Eu acho que tudo pesa. Tudo pesa. Você fala assim, o Flamengo vai quebrar se não ganhar. Fala, tudo bem. Mas pesa, Birner. Pesa. Mas olha, bem-vindo. O que tem sido São Paulo e Flamengo? Dos últimos 4 jogos entre eles, o Flamengo ganhou com autoridade. O último, mesmo poupando os jogadores, ganhou de 2-0 no Morumbi. Foi o jogo em que o São Paulo mais conseguiu competir nos últimos tempos com o Flamengo. Eu acho que ele vai mudar. Fora a época do Diniz. Se não tivesse o jogo... Historicamente, o São Paulo se dá bem contra o Flamengo, mas recentemente não. Se não tivesse o jogo quarta-feira, já a Copa do Brasil, ele ia para 2 jogos repetindo o time e encarava o Palmeiras quarta e domingo. Agora ele tem quarta, domingo e quarta. E vai repetir exatamente o mesmo time as 3 vezes. Não, exatamente o mesmo time não. Mas aí tudo bem. Mas se ele tiver que segurar um dos jogos... Só que eu sei onde você quer chegar. Porque uma mudança mais radical mexe na forma de jogar. E aí? Outra coisa. Ele está pronto para isso? Não, e tem a questão física de você olhar para... o Flamengo está pronto para isso? Para ter tiro a Arrascaeta? Você só vai jogar com o Everton? Você vai jogar com um centroavante só? Com um meia? Então você vai... Então, mas isso tem que acontecer em algum momento. O Arrascaeta sentar, descansar. Você vai ver que o Vidal pode jogar. Qual que é o outro? Jogar. Bom, assim, me parece que nessa sequência de São Paulo, Palmeiras, São Paulo, aí eu não sei qual que é no final de semana seguinte, e Vélez, qualquer que seja do final de semana seguinte, mesmo que seja um jogo difícil contra um adversário pesado, não me lembro, vamos ver qual é, mas ali, evidentemente... Eu acho que jogadores serão poupados. Talvez o Dorival faça o que vinha fazendo no Campeonato Brasileiro. Porque é bom lembrar, o Dorival estava mexendo no time inteiro no Brasileiro, né? Sim. Os reservas vinham jogando e dando conta do recado. É isso que eu acho que não vai acontecer. A questão é que esse jogo é um jogo especial. É um Botafogo. Botafogo. Botafogo e Flamengo, dia 28. Então, eu acho que no jogo contra o Botafogo, provavelmente a gente vai ver o Flamengo completamente modificado, aquele que vinha jogando no Campeonato Brasileiro. Aí não tem jeito. E tem um outro detalhe contra o Palmeiras, uma questão tática. Toco até o professor Calçade. Joga com os 3 volantes ali, a Arrascaeta na frente, o volante do trio ali, o tal do Losango, 2 atacantes, Gabigol recompondo um pouquinho ali do lado direito, se necessário, ou fecha um pouquinho mais os espaços pelo lado, jogando com o Cebolinha ou com o Vidal? No cenário... O que o Palmeiras pede? No cenário normal, o Flamengo ia jogar do jeito que está jogando hoje. Tá. Nenhuma mudança para pegar o Palmeiras, até porque se ele perde, ele vai ser taxado de louco. Porque é o seguinte, ele vem ganhando assim. Ele já foi um pouco diferente contra o Atlético Paranaense. Ele vem ganhando assim, mas ele vem ganhando assim e ele não vem ganhando mexendo na equipe. Assim, sim. O Dorival hoje veio com uma coisa diferente. O Flamengo o Gabigol, o Pedro, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, tal. E ali o lado... Aliás, ocupa isso de um jeito, ocupa né, com o Gabigol, passa a Rodinei, mas esse aqui é o Flamengo. O que você está falando é aquilo que o Vitor Pereira disse lá atrás, de que o Losango, que é uma forma que tem dificuldade para recompor e depende de jogadores pelos lados. E depende de jogadores que você tem para recompor. Você tem que exigir mais de Gabigol, mais de Arrascaeta, mais de todos eles. Aí eu não consigo ver a mudança também, Calçade, até olhando para o histórico recente, e claro que nós estamos falando de agora o primeiro confronto do Dorival contra o Palmeiras pelo Flamengo, mas nos últimos tempos é o Palmeiras que tem mudado, quer dizer, o Palmeiras que tem mudado, se não na escalação, tem mudado na postura na hora que vai enfrentar o Flamengo. E eu entendo completamente isso. Eu acho que, em geral, quando você tem 2 times bons e que se enfrentam, a tendência é que o time menos capaz tecnicamente se preocupe mais com peças dos adversários, com a qualidade que o outro time tem. E tem sido assim. O Abel, o Abel tem essa característica nos grandes jogos, né? Pode ser contra o Atlético, pode ser contra o Flamengo, às vezes até em jogos contra o São Paulo, que tecnicamente não é superior ao Palmeiras, mas que tem a sua força, sobretudo quando joga no seu estádio. Então, o Abel faz isso. E por isso mesmo eu acho que o Abel pode até, de repente, ter uma postura diferente do time que muitas vezes entra em campo e joga os jogos, vamos dizer, normais. Mas o Flamengo eu não acredito que vai mudar. A questão é uma eventual mudança acontecer pela mudança
de peças. Mas, não sei, eu acho que não faria sentido, né? Você está falando do Campeonato Brasileiro e de um jogo que é um jogo muito especial. Se ele achar que pode administrar, eu acho que é mais lógico ele jogar com o que ele acha melhor no final de semana e for para tirar 3, 4 jogadores, obviamente. Contra o São Paulo na ida? Claro. Lembrando que a semifinal da Copa do Brasil... Olhando as forças dos times. Flamengo e Fluminense, eles ficam, digamos assim, os dois usam um Maracanã, então um vai decidir em casa, um vai decidir fora, certamente. Não sei. Não, já foi. Lembra da discussão que teve contra o Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Paranaense? Porque o sorteio, inicialmente, tinha um mando... Será que eles vão dirigir o sorteio dessa Eu acho que forma? Não dá. Eu acho que é bem possível. Mas não é justo. Já em outra fase já teve assim, porque não só são times da mesma cidade, São Paulo e Corinthians são times da mesma cidade, mas jogam em estádios diferentes. Os dois usam o Maracanã. Então, fatalmente, deve no sorteio ter esse direcionamento. Se o Flamengo joga a primeira em casa e depois ele tem o Botafogo, vai continuar em casa. A logística... Acho que é Brasília, né? Botafogo e Flamengo, não é Brasília? Brasília? Se eu não me engano. Pode ser. Então, mas a logística pode pesar também nesse caso do Flamengo, de fazer um jogo... Se bem que São Paulo Ponte Aérea também não quer dizer nada, né? E as substituições ontem começaram a ocorrer a partir dos 83 minutos. Então, esquece. A pergunta é boa. A pergunta é boa ali, né? Deu minutos. Será decidido no ataque? São duas belas duplas. Aliás, eu li no Twitter, não sei quem escreveu, mas assim, o futebol brasileiro vive um momento de boas duplas de ataque, né? O que é muito legal, né? Porque às vezes aparecem trios, às vezes é um cara mais isolado, um cara que faz a diferença mais sozinho. E agora nós temos duplas muito boas. A semana está sendo de duplas boas, né? Ontem os dois do Corinthians, hoje os dois do São Paulo muito bem, esses dois do Flamengo sempre bem, recentemente. Pode ser uma resposta baseada numa discussão do que é do nosso idioma. A pergunta, duelo será decidido no ataque. Perfeito. O que é decidir? Você acha que o número de chances vai ser parecido para ambos? Se não for, o duelo está sendo decidido na construção, na recuperação de bola, né? A qualidade do apoio. E outra, o ataque para decidir depende do que a defesa adversária não faz ou faz. Você fala, cada um vai ter 3 chances de gol. E assim. A questão é que assim... Boa lembrança. Eu acho que você olhar para essas duas duplas de ataque e imaginar que assim, capacidade de decisão dessas duas duplas de ataque é covardia, com todo respeito. O Pedro é mais jogador que o Caleri. Não tem comparação do ponto de vista do potencial, na capacidade. Até acho que o Gabigol não vive seu melhor momento, de fato. O Pedro seria convocado para a seleção argentina, né? Ele vai para a seleção brasileira. Não, é porque você falou assim, eu sei, ele vai para a seleção brasileira, por isso que eu tô brincando. Mas a gente sabe que as coisas não são assim também, não é olhar para, boa, aqui, esses daqui são melhores, hein? Eles têm mais capacidade. O jogo não é apenas isso. Exatamente. Se fosse isso assim, também. era fácil, a gente não precisava nem os 90 minutos. Até porque você só botava os 4 para jogar, ficamos finalizando, chutando de fora da área, quem fizer mais não precisa nem os outros 9 entrar. E o goleiro do Flamengo é o goleiro melhor do São Paulo, eu acho que no caso do São Paulo, ele é mais decidido sem a bola e do Flamengo com a bola. É isso. E o São Paulo, se sem a bola não tiver 110% de perfeição, o jogo vai ser uma desgraça, como é para qualquer adversário. Contra o Flamengo... Para os outros. Contra o Flamengo, eu acho que o adversário vai sempre precisar... Não vou dizer ser impecável, mas ser muito eficiente do ponto de vista defensivo, jogar sem a bola, tirar os espaços, não deixar o Flamengo trabalhar. Porque se deixar o Flamengo trabalhar a bola, se deixar o Flamengo colocar em prática toda a habilidade e a qualidade dos seus jogadores, fica muito difícil. Então, qualquer adversário do Flamengo, essa coisa de que não, tem que partir para cima, tem que não sei o quê, não pode deixar o Flamengo confortável. Não, me parece que sempre com o potencial e a capacidade que tem o Flamengo, você tem que... E o São Paulo tem essa característica? São Paulo gosta de marcar mais alto. O São Paulo não é um time que marca atrás. Não costuma fazer isso. E não é um time hoje que tem essa variação, vamos dizer aqui, né? Quando marca mais atrás, parece invulnerável. Exatamente. O Filipão, após o segundo jogo, né, o jogo da eliminação na Copa do Brasil, perguntaram para ele, né? Poxa, mas em casa, depois de ter empatado no Maracanã, não era para ser um pouquinho mais ofensivo, um pouquinho mais atrevido, arriscar um pouco mais? E ele falou, não, porque do outro lado está o Flamengo, que é um time especial. Não, ele até ironizou, não é um time aqui da esquina do bairro. Mas ele falou assim, não tenho como enfrentar o Flamengo de peito aberto. Ou como está na modinha já desde 2019, de igual para igual. Essa foi a estratégia do Filipão. Ele tentou travar o jogo no Maracanã, foi sufocado, o Flamengo deveria ter vencido, mas ele saiu com 0-0. Essa é uma ótima questão. Em casa, ele não ousou
Mas eu não me lembro do São Paulo com o Rogério ter jogado alguma partida sem tentar enfrentar o adversário de peito aberto. O São Paulo tentou enfrentar todos os times de peito aberto, patando, perdendo, ganhando jogos, times mais fracos. Mas agora é melhor pensar 2 vezes. Exatamente. Vamos ouvir o Rogério Ceni, entrevista coletiva do técnico de São Paulo lá no Independência, depois da classificação à semifinal da Copa do Brasil. Rogério Ceni. Boa noite. Primeiro que eu não vejo que ninguém põe as coisas, não é um atleta, independente de quem seja, que põe as coisas por água abaixo. São situações que a gente pode ter uma análise melhor. Eu não consigo ver de onde eu estava exatamente o porquê. Chegou um pouquinho atrasado, talvez, alguma coisa assim. Mas aqui todos são importantes. Em momentos falham, como a gente também é em alguns momentos. Eu acho que o mais de se destacar são os outros que ficaram em campo e fizeram pelo Miranda no dia de hoje o que era possível ser feito. Baixar as linhas em 11 contra 10 é quase que natural, porque você pede o segundo homem da frente da pressão. Ainda nós tentamos um 4-3-2 se manter no campo, né, com os mesmos 3 volantes e botando daí o Nicão um pouco mais descansado, que segura melhor a bola junto com o Caleri. Só que começou a ficar pelos lados, eles começaram a dobrar nos lados e tiveram muitas chances. Aí nós passamos para um 4-4-1, jogando o Nicão por um lado e Alisson pelo outro. O Caleri também estava muito cansado, também pendurado com 2 cartões amarelos já para a próxima fase. Eu sei que era um risco, mas ele já estava cansado, já não tinha mais a mesma velocidade. É um cara que briga muito o jogo inteiro. E o Nicão sustenta bem essa bola naquela função. Aí nós resolvemos colocar o Patrick para dobrar os 2 corredores, né? O Patrick e o Wellington já descansado e Alisson e Rafinha, né? Também já Rafinha com experiência. O Nicão aguentou o jogo, praticamente todas as bolas no final do jogo. Foi ele quem segurou o jogo. Enfim, eu acho que nós fizemos o que era possível ser feito diante das circunstâncias que apareceram para nós depois da expulsão. Mas confesso que pelos primeiros 30 minutos de jogo, me parecia que o jogo se apresentaria de uma maneira mais tranquila para o final. Acho que os 15 minutos finais do primeiro tempo nós deixamos de jogar. Paramos de jogar, paramos de tocar bola, que era o que a gente vinha fazendo com perfeição. E começamos muita bola longa, muita bola à frente. Eles começaram a ter mais a segunda bola. E aí nós já saímos bastante pressionados no final do primeiro tempo, mesmo tendo um 11 contra 11. Rogério, boa noite. Rogério, o São Paulo chegou na final do Paulistão, semifinal da Copa Sul-Americana e semifinal da Copa do Brasil. É um São Paulo copeiro. O São Paulo de Rogério Ceni pode ser considerado um time copeiro. Qual a análise que você faz desse time, né, ser tão bom nas Copas, tá ali deslizando no Brasileiro, mas conseguiu uma boa vitória na última rodada? E se você me permite uma segunda, queria saber essa inversão que você tem feito, o Luciano buscando mais a bola no meio de campo e o Nestor passando por trás do zagueiro. Isso daí é algo que você aperfeiçoou nos últimos treinos? Obrigado. Na verdade, contra um time que joga 1 contra 1, praticamente, que é o caso do América, ele joga sempre Juninho, Alê, o Lucas Cal, no caso o Éder hoje, né? Sempre pegando os 3 homens de meio, os 3 atacantes avançando os nossos 3 zagueiros, só os laterais é que ficam aguardando para pegar. Então a única válvula de escape que eu tenho e que nós preparamos foi o Luciano realmente para flutuação. E ele teve vantagem porque ele conseguiu sair da posição dele, jogar no lado contrário e ter 2 boas finalizações que geraram 2 gols. Ele era o homem que gerava superioridade para a gente. É um time que marca muito, muito em cima. Eu sei a característica do Mancini, né? No Morumbi foi assim, nos outros jogos, no jogo do Brasileiro também foi assim. Nós demos azar realmente na expulsão, porque o começo nós conseguimos executar com perfeição. Claro que com o passar do tempo, eles são um time de muita entrega física, o América. Tem alguns times que são América, Fortaleza, Ceará, Atlético Goianiense, times de muita entrega física, muita pressão, muita marcação forte. Isso judia muito da equipe que joga contra eles, né? Mas o Luciano foi peça importante hoje, porque foi a válvula de escape, ele que baixou para conseguir fazer superioridade, as melhores tabelas e teve a felicidade de finalizar 2 vezes frente ao gol, podendo fazer os 2 gols que hoje, com esse empate, nos levam à semifinal da competição. Você fez uma segunda pergunta, desculpa. O São Paulo é um time, como eu falei, que não se entrega, é um time que luta até o final. Aprendeu, acho que, quando eu falo que no nosso time, às vezes alguém fala, não, mas o zagueiro tem que jogar e o atacante tem que marcar. Eu vejo às vezes as pessoas falando, né? Não, o zagueiro tem que defender e jogar. O atacante, ele tem que fazer gols, atacar, driblar e ter a sua parcela de contribuição
na volta, na marcação. É o único jeito que eu conheço futebol. Eu não conheço futebol de outra maneira. A não ser que você tenha um time, um mega time. E assim, o maior orgulho é que esses caras, diante de tantas dificuldades, né? Nós, a terceira rodada do Campeonato Paulista, tinha gente já dizendo, não vai dar nada, não vai dar certo. E assim, o clube atravessa uma situação delicada e os atletas têm ajudado muito o clube. Mais do que vocês imaginam, os jogadores têm ajudado o clube. Então, é muito legal ver esse time. Logicamente, eu sei que não foi campeão paulista e isso machuca muito, né, o torcedor, porque era um título possível de se conquistar, por mais que fosse contra um adversário difícil, mas era um título possível depois da primeira partida. Mas ver o São Paulo em 2 semifinais num ano de praticamente colapso financeiro, isso é motivo de orgulho. Eu acho que é muito mérito dos jogadores, muito mérito dos caras que hoje vestem essa camisa. Rogério, boa noite. No primeiro tempo, um pouco antes do primeiro gol, teve uma cena que normalmente a gente não acompanha. Você chamou o Wellington para conversar. E a gente tinha até na nossa transmissão... Bem no comecinho do jogo já, né? 10, 15 minutos, isso. Acho, né? E a nossa transmissão já tinha chamado a atenção que o Reinaldo parecia numa rotação abaixo e tal. Eu queria que você comentasse isso, porque, obviamente, depois do primeiro gol, as coisas se desenharam de outra maneira. O segundo gol, como você já falou, né? Os 30 primeiros minutos... E aí essa alteração acabou acontecendo, mas já no segundo tempo, até no segundo gol, teve um vacilinho ali do Reinaldo. Que você pudesse só pontuar o que você estava pretendendo ali e se de repente o jogo pudesse desenrolar de outra maneira. Não, eu chamei ele para mostrar. O Reinaldo, eu adoro o Reinaldo, foi meu companheiro e é um jogador que faz a diferença para nós em vários jogos, não só improvisos de bons passes. Ele deu uma bola pro Luciano de meio que pouca gente dá, pouco lateral tem que ter. Ele tem refino técnico, o Reinaldo. Ele não tem a parte física que o Wellington tem. O Wellington tem a parte física, mas não tem o refino técnico que o Reinaldo tem. E ele estava muito atrasado no apoio hoje. A gente tabelava pela direita e quando clareava o lado esquerdo, ele deveria estar 10 metros à frente. Então eu falei, quando você entrar, você está vendo, não faça isso que ele está fazendo, esteja posicionado nessa determinada posição. Porque eu sabia que, pelo que eu vi nos primeiros 15, 20 minutos, que ele não ia aguentar o jogo todo, mesmo porque o Reinaldo volta de lesão há pouco tempo, fez um jogo inteiro contra o Red Bull, né? Ele ficou até o final contra o Red Bull e foi peça fundamental naquela vitória. Então eu já imaginava que ele não ia aguentar o jogo todo. E para uma linha de 3, o Wellington ele vai muito bem. Assim como o Reinaldo, ele vai com características distintas os dois, mas ele também vai bem. Mas daí a hora que nós perdemos o jogador, aí a parte física, aí o Wellington passou a ser muito mais fundamental. Eu sabia que eles iam atacar os lados e o Wellington tem muito mais força física. Mas naquele específico momento, foi para mostrar que ele teria que estar, quando invertesse a bola, 10, 15 metros à frente, já atacando a última linha, para quando invertesse a bola, ele não está tão atrás, deixando com que eles conseguissem balançar e recompor tão rápido. Esse momento específico, acho que você está me perguntando. Rogério, boa noite. Boa noite. Na saída de campo, o Jandrei falou da recuperação dele, agradeceu a todos do clube, né, por ter tido condições de entrar em campo hoje em um jogo tão importante para o São Paulo. Eu queria que você falasse também dessa recuperação dele. E ele acabou dizendo, né, que mesmo se não tivesse condições, o Thiago daria conta. Se também você concorda com essa afirmação. Concordo, sem dúvida. Não esqueçamos que o pênalti defendido pelo Thiago nos dá a vantagem hoje de não decidir nos pênaltis, nas cobranças alternadas de pênaltis. Foi aquele pênalti do Thiago, foi uma defesa fundamental. Claro que nós tivemos também outras oportunidades naquele jogo, tivemos oportunidades hoje de sair com 3-0 e acabar no primeiro tempo o jogo, mas o Thiago tem a sua parcela de contribuição com a gente naquele pênalti defendido pelo Maidana. E o Jandrei se esforçou muito nesses dias para estar presente. É um goleiro assim que passa muita segurança, um goleiro que veio com custo zero para o São Paulo, né? Isso é uma coisa importante para a gente não fazer cagada no futuro como fizeram no passado. E ajudou, assim como o Felipe vem ajudando a gente todos os dias, como o Thiago foi muito importante nesse jogo, no primeiro jogo, né, no Morumbi, e hoje o Jandrei também faz uma ótima partida. Para quem não treinou só 4, 5 dias no campo com a gente e vinha de 2, 3 semanas paradas, eu acho que foi ótima a participação dele. Rogério Ceni, então, ouvimos um bom trecho da entrevista do técnico do São Paulo depois da classificação à semifinal. Nós temos uns 10 minutos para falarmos, imaginando também, né, sem saber se é ida em São Paulo, no Rio, mas do outro confronto, Corinthians e Fluminense. Vocês, diferentemente do jogo entre São Paulo e Flamengo, enxergam favorito
entre Corinthians e Fluminense? Não, zero? Zero. Nem um pouquinho? Zero. Nem um pouquinho para lado nenhum? Nesse eu não consigo mesmo. Tá. E te explico por quê também. Porque, assim, eu acho que o que a gente já viu o Fluminense jogar nessa temporada é melhor do que o melhor que a gente já viu do Corinthians nessa temporada. O Fluminense jogou o melhor do que o Corinthians nessa temporada. Mais vezes. Mas eu nem afirmo que o Fluminense tem mais potencial do que o Corinthians. Quer dizer... Tem menos, aliás. Exatamente. Qual que é o teto de cada um? O teto do Corinthians é maior do que o do Fluminense. Concordo. A gente não sabe se na hora dos confrontos, e eles estão perto... o Corinthians vai estar superando o Fluminense no futebol jogado, não. Porque, de fato, o Fluminense caiu um pouco de produção nos seus últimos jogos. O Corinthians fez um bom jogo contra o Atlético Goianiense, mas calma lá também. É um jogo contra o Atlético Goianiense, né? Um Atlético Goianiense que não ofereceu resistência nenhuma. O Fluminense atacará o Corinthians. Então, assim, é um jogo... Eu acho que vai ser um jogo muito legal, sabe? Muito legal. Inclusive, do que esperar, de como os times vão se comportar. Jogo imprevisível. Mas eu não consigo pôr favoritismo, não. Do que você falou, Flamengo e São Paulo, o Flamengo vai ter a posse de bola, o São Paulo precisa neutralizar de algum jeito. O Flamengo tem mais chance de resolver o jogo, lógico. As partidas vão decidir quem vai se classificar. Mas... dá para entender o que deve acontecer no jogo. Eu não sei o que vai acontecer no Corinthians e Fluminense. Até porque eu não acho que o Vitor Pereira vai permitir que o Diniz jogue com a bola como o Diniz gosta. Até porque ele vai ter algum tempo até o jogo essa semana. Acho que o Renato Augusto vai estar mais inteiro. Talvez volte outro jogador. Talvez outros jogadores estejam mais inteiros. Talvez o Yuri Alberto tenha encontrado a parte mental que precisa para que tecnicamente possa jogar alguma coisa mais parecida com o que consegue, né? Os times do Diniz, queira ou não... O time tem jogado bem, mas são um pouco mais vulneráveis na marcação ainda. É levado muitos gols, né? E o Vitor Pereira sabe como usar isso. Então, não dá para saber, não dá para ter ideia nem do andamento do jogo. É um duelo entre o técnico estrangeiro que está vivo na semifinal, é o único, o Vitor Pereira, e é o que estava sendo mais criticado e cobrado. O Diniz estava em lua de mel no Fluminense, o Rogério Ceni está fazendo um trabalho ok no São Paulo e o Dorival está voando no Flamengo. Então a chance de um título de técnico estrangeiro está no Vitor Pereira. E talvez seja mais uma vez o grande momento para o Diniz dar um salto, elevar o patamar dele. Ele teve, por exemplo, com o São Paulo, além daquela campanha que ele liderou boa parte do Campeonato Brasileiro, ele chegou àquela semifinal contra o Grêmio na Copa do Brasil. Ele não alcançou a semifinal. Ele parou. Mas o São Paulo foi melhor que o Grêmio. Foi melhor, né? Mas aquela coisa, Fernando Diniz, Luciano né? perdeu um gol abaixo da trave e o Brenner perdeu outro. Ele vai ter mais uma oportunidade para chegar a uma decisão nacional. E as combinações de finais são sensacionais, né? Porque você pode ter um Fla-Flu, né? Imagina pro torcedor. Final vai ser muito Você pode ter um majestoso. Deixa eu ver como é que tá aqui. Você pode ter um majestoso, você pode ter um Flamengo e Corinthians que, de títulos nacionais, fizeram uma Supercopa do Brasil esvaziada em 91. Então, você imagina, tivemos agora recentemente em Libertadores, mas seria a grande decisão na história entre uma final entre Flamengo e o Corinthians, as duas maiores torcidas. Você pode ter um Rogério Ceni contra Fernando Diniz, duelo, uma final tricolor. Todas as combinações são muito interessantes, né? Aliás, é uma semifinal rica. Você pega a história da Copa do Brasil, não é sempre que você tem 4 dos principais clubes, né, as principais torcidas envolvidas, as 3 maiores torcidas do país estão envolvidas nessa semifinal, né? Então é um peso muito grande e eu também não vejo favoritismo nenhum. O Corinthians e o Fluminense, para mim, 50-50. Então você lançou essa enquete aqui no seu Twitter, 1h20 atrás, quando começou o programa, né? Isso. Um influencer. 42% acreditam no Fla-Flu como decisão da Copa do Brasil. 26% acham que vai dar a final que o Rodrigo acabou de destacar, né? Corinthians e Flamengo, seria a grande final entre as duas equipes. E tem ali um equilíbrio absoluto entre Fluminense e São Paulo, Corinthians e São Paulo, 16% para cada. 1.800. Você vê que o grande... Só confirma o que eu falei no começo, que o São Paulo é a quarta força. Todo mundo aí, pelo menos, está colocando o São Paulo como o menos cotado. É o menos cotado porque ele pega o Flamengo na semifinal, né? Ele pegou a bucha na semifinal. Se fosse um triangular, Corinthians, Fluminense, São Paulo, para mim está todo mundo dentro. Triangular, para ver quem vai ser o campeão. O que destoa aí é o Flamengo, e ele está do outro lado. E ele destoa, tecnicamente. Não destoava com... O Dorival passou a ser bem diferente. Então, né, o Flamengo chega como o grande favorito da Copa do Brasil. Se não der Flamengo,
aí a coisa fica um pouquinho agitada, porque as diferenças são gigantescas contra o Corinthians, contra o São Paulo e contra o Fluminense também. Então, esse é o cenário do Flamengo. Agora, nesta perna do Corinthians, tá pau a pau. O Corinthians tomou uma pancada forte do Fluminense antes de jogo da Libertadores, né? Tomou uma goleada lá no Maracanã, teve gol do Fred. Mas foi com um time desfigurado. Totalmente também, desfigurado, mas aquilo fica. Aliás, né? Marca um pouquinho. Marca. Né? Falar em time desfigurado, a gente estava discutindo muito, o Flamengo vai com os titulares, não vai contra o Palmeiras e tal. Eu acho que em relação a Corinthians e Fluminense, o Fluminense joga no sábado, é verdade, o Corinthians no domingo. O jogo do Fluminense bem menos complicado, porque o Fluminense recebe o Coritiba e o Corinthians joga fora de casa contra o Fortaleza no domingo. Mas nesses dois casos, eu apostaria que o Vitor vai descansar. Os times vão muito mexidos. Os dois, porque o Fluminense também jogou ontem. O Fluminense jogou ontem. Então acho que os dois vão muito modificados. Se bobear, a gente vai ter 2 times reservas. E estamos falando, é bom que se diga, de 2 times que estão no G4 do Campeonato Brasileiro. Em tese na disputa pelo título. É isso. São 2 times no G4. Na prática, não. Mas acho que eles vão... Contra o Fortaleza, o Corinthians, a chance de tomar uma pancada é gigantesca. O Fortaleza está se recuperando. Vem desse jogo no Maracanã, ficou engasgado. O Brasileirão, foco. Então a chance de tomar uma pancada forte do Fortaleza ela é enorme nesse confronto. E aí assim, é aquilo lá que a gente vinha falando. Deixa o Brasileirão um pouco aqui, ó, e vai abraçar a Copa do Brasil. Embora você não leve em consideração, Birner, mas o Corinthians chegar à final, se chegar, ou o Fluminense, cada um terá, sendo vice-campeão da Copa do Brasil, não vamos nem levar para o título, só no vice. Dá 25 milhões para cada um. Eles estão se pegando. Eles vendem o almoço para fazer o jantar, Birner, então 25 milhões. Mas estávamos falando do Flamengo. 5 milhões de euros para Corinthians ou para o Fluminense. Cara, isso aí eu só estou falando em euros porque eles vivem negociando e por 5 a gente sabe que o Corinthians vende qualquer um. Né? Qualquer um. Então, cara, é muita grana. Então isso chega ali no Vitor Pereira e fala, professor, seguinte, tem um negócio para te contar. A necessidade é gigantesca. Não, e outra, né, Calçade? No caso deles, é uma chance de título. Que você não está brigando pelo brasileiro, né? Está brigando. Só para lembrar que ontem, aqui nesse mesmo linha de passe, eu disse que é necessária uma conversa, e inclusive tornando a conversa pública, para que o treinador nem especule a possibilidade, Vitor Pereira, de colocar o Campeonato Nacional de Pontos Corridos à frente de uma Copa Nacional, porque ele é um treinador europeu que gosta provavelmente muito mais do Campeonato de Pontos Corridos que a Copa Nacional. Então, nesse caso, eu concordo plenamente com você, é que a nossa discussão era sobre o Flamengo, que não tem problemas financeiros e que pode almejar coisas maiores do que essas 2 equipes que você citou. Problema pode não ter, mas gosta. Cada um tem da sua realidade. Aliás, o Rogério Ceni citou colapso financeiro, né? Os jogadores do São Paulo estão correndo e fazendo coisas que vocês não sabem, estão indo além, né? Não sei se é atraso de pagamento, pelo menos direito de imagem, alguma coisa, mas ele trata a situação do São Paulo de colapso financeiro. O último jogador a situação, até nisso eu reforço a situação do São Paulo em relação à concorrência. Assim, não que o Fluminense e o Corinthians estão nadando em dinheiro, mas a situação do São Paulo é realmente caótica. O Rogério Ceni está aí para falar. O último jogador do São Paulo que não competia já se foi. Rigoni. Tecnicamente, jogaria, mas não estava a fim de competir, não serve o perfil do elenco brigador, lutador que o Rogério montou para o São Paulo. Vitor Pereira ou Fernando Diniz? Quem faz melhor trabalho até aqui? Fernando Diniz. Cara, assim como jogo bom de assistir por mais tempo, é o Fernando Diniz. Agora, no capítulo sobrevivência, o Vitor Pereira consegue sobreviver. Está na semi da Copa do Brasil. Foi às quartas da Libertadores. Foi às quartas. Imaginar mais. É o terceiro colocado do brasileiro. Imaginar mais de Libertadores para o Corinthians, ainda mais pegando o Flamengo, era um negócio estranho. E de novo, assim, então, quando a gente tem que escolher entre 2, não significa menosprezar o de lógico. Eu tenho dito aqui o tempo todo que seria uma estupidez do tamanho do mundo cogitar a demissão do Vitor Pereira pelo potencial, pela capacidade que ele tem, pelo que ele pode fazer no Corinthians. Mas aí eu estou olhando para a bola jogada, para os elencos, para o potencial que cada clube tem. Beleza, é verdade que o Corinthians teve um monte de problema, mas por mais que eu defenda o Vitor Pereira com unhas e dentes em relação à sua permanência, eu não acho que o futebol jogado pelo Corinthians até agora, apesar dos ótimos resultados,
tenha sido o futebol, em nenhum momento que você falou, nossa, agora esse time vai, agora embalou. Eu acho que ele vai embalar, em algum momento ele vai embalar, a hora que ele tiver os caras ele vai embalar, mas acho que o Fluminense do Fernando Diniz, com menos jogadores, já jogou, como eu tinha dito, inclusive no começo da discussão do confronto, mais do que o Já Corinthians. embalou e desembalou um pouquinho, né? Já desembalou, mas desembalou em 2 jogos, porque também a lógico, gente é muito cruel, né, cara? Eu quero dar uma... O Fluminense naufragou nas competições internacionais, mas o Diniz chegou no fim do processo, né? Ele até ganha de 10 uma partida na Sul-Americana, mas a situação já estava bastante comprometida. Então, acho que em termos de desempenho, a balança pesa muito a favor do Diniz. O Vitor Pereira conseguiu, acho que, muito resultado sem desempenho. E o Diniz, eu cheguei aqui no Linha algumas vezes a defender o dinizismo, né? Essa temporada como... mas aqui no Linha ele é sempre defendido. 5-3 no Dinizismo Galo. aqui é a religião desse programa. É verdade. Não é assim. Mas em todos os pontos e aspectos. Bom, eu primeiro quero agradecer ao nosso editor. Aliás, fala o que você estava falando. Passa a agora, régua só pra eu ir pro intervalo. Aproveita aí e fala em Daniel relação ao Alves São Paulo que Acho você que eu estava vou falando. falar. Não, outra hora, deixa eu falar. É bom. Não, ele vai atribuir todo o crescimento do São Paulo agora ao legado do Diniz, é isso. Tá? Deixa o comentarista se expressar. Primeiro eu quero agradecer o nosso editor-chefe que substitui demais enquanto se recupera da cirurgia no olho por evocar o mago das palavras, por chamar os haters com essa pergunta para o nosso lado aqui, apesar da pergunta ser muito boa e justificável. O que eu falava para o Jean é que o São Paulo chega a semifinal da Copa do Brasil com uma zaga montada por Diniz na revelia de todos, que a zaga era Bruno e Arboleda, que o Luciano veio na gestão do Diniz, trocado pelo Everton, que infelizmente se machucou e não conseguiu jogar mais. Finalzinho e que fala Daniel Alves. O trabalho de todos... Não tem Daniel Alves nessa história. E que o trabalho de todos os que fizeram... Um pouco o trabalho do Crespo, muito do trabalho do Rogério, que é uma sequência de trabalho com ajustes e que isso tem ajudado o São Paulo. Dito isso, acho que o trabalho do Diniz, por enquanto, rendeu o futebol melhor que o do Vitor Pereira. Mas isso, não sei, acho que isso talvez não signifique absolutamente nada, não é relevante para a gente discutir quem tem mais chance na semifinal. Essa corte entra em recesso depois das palavras dos advogados de Fernando Diniz e volta em um curto espaço de tempo. Mas isso aqui é o Calçado. Faltou uma assinatura do Daniel Alves. Então, doutor, em todo lugar que eu vou... Veja só, Série B, noitada de Série B também. Derrota vascaína, vitória do CSA. Placar aberto por Lucas Cavalcante. Estádio lotado. Olha a lambança aí. E o Lucas Barcelos, então os Lucas marcando para o CSA, depois ali da conferência no VAR. 2-0. Se a SAF chegar com o Vasco sem subir, vai ser um prejuízo daqueles, né? O gol que Pelé não fez. Aí está ele. Outra vez. Foi gol de que todo mundo fez menos o Everton Galdino, da Tombense. Mas, esse foi um gol que Pelé não fez com mais estilo. O goleiro colaborou mais. Mas olha que espetada que ele dá na bola. Não é aquela bola que viaja, ela vai... Ganhou o tricampeonato mundial naquele campeonato. Ente a travessão. Ela vai rasante, né? Assim, um jeito de bater na bola. É um gol que Pelé não fez diferente. É isso. Parabéns ao Everton Galdino.
Acabou, tá? Acabou. Domingo, 8 da noite, agora tem Sport Center ao vivo, a nossa programação não para. Começa cedo e vai até muito tarde. E o Linha de Passe volta no domingo às 8 da noite. Algum de vocês? Não. Não? No sábado. Não. No sábado do Barcelona. No sábado, mas não tem no sábado. Tem Sport Center. No domingo eu tô. No domingo? Então tá, temos um. Amanhã tem o Mina de Passe, né? Que horas? 8? Não. 9 da noite. 9 da noite, um Mina de Passe com a discussão mais, né? Lá dentro do jogo, futebol feminino, do jogo. É isso que eu quero dizer, porque assim, em edições esporádicas, como a gente punha o Mina de Passe, você falava mais do todo e tudo mais. E agora não, como o programa é semanal, vai mais dentro do jogo. Legal, fica o convite, 9 da noite amanhã, Mina de Passe. E agora Sport Center, indo domingo, Linha de Passe, futebol europeu, pra todo tipo de gosto no final de semana. E a gente se encontra por aí. Tchau. Valeu, saúde e paz a todos. É mesmo, quase que eu me esqueço. Um abraço do Rodrigo e o saúde e paz a todos seu. E é isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um Linha de Passe. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou aí no dia de hoje. Lembrando que a gente fica mais um tempinho aqui ainda para comentar um pouquinho dos assuntos com a galera. E também para já preparar aí para falar do final de semana. No final de semana tem jogos importantes aí pelo Brasileirão. Então vou ficar mais um pouco aí para conversar. Mas desde já meu agradecimento aí pra galera que deixou o seu like, pra galera que se inscreveu no canal, pra galera que comentou também no chat hoje aí. Tamo junto, muito obrigado mesmo pela força de todos. Pra galera que já fosse da live, uma boa noite pra todo mundo aí. E muito obrigado pela presença. E pra quem for ficar, a gente vai comentando aqui também os assuntos. Lembrando que amanhã estamos de volta ao vivo, 1 da tarde, pra fazer o ESPN, pra fazer o Futebol 90, pra já preparar aí pro final de semana, pra já começar a ver como é que vai ser esse jogo aí entre Flamengo e Palmeiras, outros jogos do Brasileiro também. E depois desse programa 1 hora da tarde, também tem um programa 6 da tarde, que é o ESPN FC. Então se você quiser colar com a gente, estaremos aqui ao vivo, se Deus quiser, à 1 da tarde e depois às 6. Tamo junto, Pedro, muito obrigado pela presença. Muito obrigado mesmo, Pedro, tamo junto. Ó, o City Minha Paixão também tá por aí, tamo junto, amigo, muito obrigado pela presença. O Ederson por aí também, o João Vitor, o Xirra, Malvadão também tá por aí, tamo junto. O Caio Henrique também por aí, muito obrigado. O João Vitor por aí também, o Erivaldo, o Jean Flamenguista, o Pedro Luiz, o Edivaldo também por aí. Ó, boa noite a todos vocês, o Robson por aí também, o Lucas Francisco, a galera comentando bastante aí sobre essa classificação do São Paulo, né? São Paulo que, como a gente falou bem no começo do programa ali, sofreu, né, um sofrimento desnecessário. O São Paulo tem vivido momentos assim nos últimos tempos, né, em que ele começa a fazer um jogo aparentemente tranquilo e depois se complica todo. E aí o jogo que estava na mão do São Paulo, estava tranquilo, 2-0 já, né, abrindo uma vantagem de 3-0 no agregado, mas conseguiu se complicar. Teve a expulsão do Miranda, teve um gol de pênalti no primeiro tempo ainda, ficou 2-1, depois teve o empate do América Mineiro, e isso ainda sofreu um pouquinho no final do jogo ali, com a possibilidade do gol do América, né, que levaria para os pênaltis, mas não aconteceu, e o São Paulo conseguiu confirmar essa classificação aí, e está nas semifinais, vai enfrentar o Flamengo aí, né. Lembrando que a semifinal já começa semana que vem, então já tem jogo quarta-feira que vem, muito provavelmente tem jogo Flamengo e São Paulo na quarta também. Então, amanhã tem o sorteio do mando de campo, então vamos ver como é que vai ser, se o Flamengo vai decidir o jogo em casa, como ele preferiu, ele preferia para a rodada passada, mas não conseguiu por causa do sorteio. Então vamos ver o que acontece. E eu acho que isso provavelmente definiria muita coisa nessa eliminatória, porque o Flamengo decidido em casa é muito forte, né? Tende a fazer resultados bons em casa. Então vamos ver como é que vai ser aí, se vai ter ainda uma chance boa para o São Paulo se classificar para essa final, que, como foi falado no programa também, eu imagino que a chance maior do São Paulo conquistar um título esse ano seria na Sul-Americana mesmo, né? São times mais fracos por lá, são times que nem tem tanta expressão assim, então acho que dá pro São Paulo conseguir aí conquistar um título com essa Sul-Americana, que já é um baita título, né? Ó, o senhor fulano por aí transmite o Mina de Passe. Eu tava tentando transmitir, amigo, eu tentei semana passada, mas eu não pude por causa do horário. Eu nem lembro o horário que ele falaram agora. Eu vou procurar aqui de novo. Mas eu vou tentar transmitir. Eu não posso garantir por causa do horário. Eu tenho outras coisas aqui. Mas, ó, o Mina de Passe vai ser 9 horas. 9 até as 10. Uma horinha só.
Eu vou tentar transmitir sim, eu tenho muita vontade de transmitir, eu gosto muito de assistir futebol feminino, então tem coisa pra gente falar também sobre isso. Tem coisas do futebol feminino que são melhores do que no futebol masculino, inclusive aqui no Brasil. Eu vou tentar transmitir, mas eu não posso garantir, infelizmente, por causa do horário, que é 9 da noite, né? Ó, o Marlon por aí falando que na Copa do Brasil o Flamengo vai ser o campeão. Tamo junto, Marlon, um abraço pra você. E muito obrigado também, senhor Fulano, aí, pelo seu comentário. E muito obrigado pela sugestão, né? Porque não deixa de ser uma sugestão pra gente transmitir também esse programa. Eu gosto bastante de ver o futebol feminino aqui no Brasil. Então eu vou tentar trazer esse programa também aí. Aí se por acaso eu conseguir, seria amanhã, às 9 da noite. O Marlon falando que o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil, né? Então, eu não sei em que ponto o Flamengo vai levar tão a sério essa Copa do Brasil nas próximas semanas, né? Principalmente porque tem jogo contra o Palmeiras agora, né? Nesse final de semana aí. E eu imagino que ele vai levar uma força semi-máxima aí nesse fim de semana. E também tem jogo do Brasileirão depois vai ter jogo da Libertadores, né? Então, não sei. Mas assim, se o Flamengo, esse time do Flamengo, se ele quiser colocar, se ele conseguir jogar o máximo que ele pode, ele vence esses campeonatos que ele está disputando, né? O Brasileirão ficou um pouco mais difícil porque ele está bem longe do Palmeiras, né? Mas a Copa do Brasil e a Libertadores ele consegue porque tem um elenco muito bom. Tamo junto, senhor Fulano, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo elogio aí, tamo junto. Então eu acho que se o Flamengo conseguir ter um foco maior nessa Copa do Brasil, ele consegue ganhar sim. Agora, é futebol, né? É futebol, é mata-mata, pode acontecer de tudo. Muito obrigado, Marlon, muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela companhia de sempre aí. Muito obrigado pela força, tamo junto. É bacana ver quando a galera gosta de assistir e volta aqui pra assistir com a gente. A gente tenta fazer o melhor possível aqui, né? A gente faz nossos comentários aqui, dá nossas opiniões, que lembrando, são opiniões. Não são não é nada definitivo, não são fatos. É o que a gente acredita sobre essas coisas. E a gente tenta também buscar um pouco mais de conhecimento, assim, de tática e tal, pra poder trazer também aqui pra galera. Porque eu mesmo gosto bastante de conversar sobre tática. E aí agora, né, tem Flamengo e São Paulo numa semifinal, na outra semifinal tem Fluminense e Corinthians. A gente tinha falado aqui já, né, a gente fez um bracket ali pra decidir quem é que vai pra final, e aí eu tinha pensado que ia dar Fla-Flu nessa final, né. E eu continuo achando que vai ser esse Fla-Flu. Eu acho que o Corinthians tem até uma chance de passar do Fluminense, só que o estilo ali, né, do Fluminense, na minha opinião, é um estilo que é muito oposto do que o Corinthians gosta de fazer, gosta de jogar contra, né? E acaba que provavelmente vai dar muito certo aí pro Fluminense esse tipo de matchup aí, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver, pode acontecer de tudo, como eu já falei. Mas eu acho que nesse caso entre Corinthians e Fluminense a chance é maior pro Fluminense. Eu confio mais nesse time do Fluminense do que eu confio nesse time do Corinthians. Mas o Corinthians é um grande time. Inclusive, se o Corinthians por acaso fizer algo parecido com o que fez com o Flamengo no segundo jogo, essa marcação de bloco médio, não necessariamente marcando lá em cima, pressionando, se eles conseguirem fazer isso com o Fluminense, a chance de eles conseguirem um resultado bom é bem alta. E agora com o Renato Augusto voltando, né? Que isso é bem interessante pro Corinthians, já fez 3 assistências ontem, né? Jogando contra um time todo retrancado. Eu acho que se o Corinthians conseguir fazer o que conseguiu fazer com o Flamengo no segundo jogo, talvez ele consiga um resultado melhor do que ele teve contra o Flamengo. Porque a questão contra o Flamengo não é só... Primeiro que jogar contra o Flamengo já é difícil naturalmente, né? Mesmo com times bons ou ruins, jogar lá no Maracanã é difícil. Mas o Flamengo, além de tudo isso, ainda tem um time excelente, né? Jogadores muito bons que fazem a diferença, e isso é muito importante. Jogadores que fazem a diferença. Tem jogadores muito inteligentes, que também é muito importante ter jogadores inteligentes. E tem um treinador que tem feito um trabalho muito bom, né? E aí por isso também o Corinthians não conseguiu muito. Vamos lembrar que o Corinthians está no início de trabalho, com um trabalho meio complexo de ser feito assim, né? E com jogadores que não são os jogadores ideais assim para o estilo de jogo que o Vitor Pereira gosta. Então eu imagino que se por acaso o Vitor Pereira continuar, o que eu acho que nem vai acontecer, porque ele já fez o contrato até o final do ano, né? Se por acaso ele continuar, ele tem a chance de montar um time muito mais interessante para o ano que vem. Vamos ver se isso acontece.
calma, o futebol surpreende, o Corinthians vai crescer, jogou diferente contra o Atlético Goianiense no segundo tempo, o sistema de jogo mudou. Pois é, isso que eu tô falando, o Corinthians, ele tem recurso, né? Ele tem recurso. Se ele conseguir aplicar as coisas, como eu falei, se ele conseguir aplicar muito do que ele conseguiu aplicar no jogo contra o Flamengo no segundo jogo, ele tem muito mais chance de conseguir. E lembrando que o Fluminense, me parece, a impressão que eu tenho, é que o Fluminense é um time meio apavorado. Que tá indo muito bem e de repente ele, sei lá, dá uma pane e ele... Eu não sei se isso é muito dos times do Fernando Diniz, porque também tinha um pouco isso com o São Paulo no passado, né? Ano retrasado, né? Mas o Fluminense parece um time meio apavorado. Então se o Corinthians conseguir fazer essa pressão... Eu tô falando, a pressão média, nesse caso, contra o Fluminense, seria muito mais interessante do que a pressão lá em cima, lá no alto, né? Pressão do goleiro e tudo mais. Se eles conseguirem fazer isso com perfeição, ele tem uma chance muito, muito alta de conseguir. Porque o Corinthians tem jogadores melhores também, né? Isso é um fato a se considerar. Mas eu acho que a chance maior, na minha opinião, é de passar o Fluminense, mas eu não descarto de forma nenhuma o Corinthians. E acho que vai ser um jogo bem mais parelho do que esse jogo do Flamengo com o São Paulo. A questão do Flamengo com o São Paulo o Flamengo só não elimina o São Paulo, a minha opinião, se ele não conseguir fazer um bom jogo, mas assim, tem que ser um jogo ruim mesmo, né? E o São Paulo, para eliminar o Flamengo, precisa fazer um jogo muito bom. Não, né? 2, né? Porque hoje, infelizmente, pro São Paulo, infelizmente pra sua torcida, hoje é essa a diferença, né, entre Flamengo e São Paulo. Mas o São Paulo já conseguiu eliminar o Palmeiras, por exemplo, né, que é o outro grande time aí que vem disputando tudo com o Flamengo. É óbvio que o Palmeiras joga de uma forma totalmente diferente e é muito mais, não vou dizer que é mais simples, mas ainda assim é mais, a leitura é mais tranquila, né. A leitura de jogo do Palmeiras é mais tranquila do que a leitura de jogo do Flamengo. Porque o Flamengo tem jogadores que surpreendem também, né? Pelo seu talento, pela sua inteligência. Isso é um pouco mais difícil de coordenar. De jogar contra, né? Mas, como eu falei, é futebol, é mata-mata, pode acontecer de tudo. Pode acontecer do São Paulo vencer os 2 jogos, pode acontecer de várias coisas. Pode ser do Corinthians vencer os 2 jogos contra o Fluminense também. E eu coloco muita fé nesse Corinthians jogando em casa. Jogando em casa pro Corinthians, jogar em casa pro Corinthians é uma questão muito forte, né? Como a gente viu agora, né? E também tem o fator Yuri Alberto. O Yuri Alberto pode, enfim, desencantar, né? Já fez 3 ontem, pode continuar fazendo gols aí. Isso pode ser muito importante pro Corinthians. Eu acho que o Fluminense e o Corinthians não tem favorito. Muito equilibrado. Já no outro, o Flamengo é bem mais favorito. É bem favorito, mas é futebol. Eu concordo com você. Não tem muito favorito entre Fluminense e Corinthians, mas se eu fosse apostaria no Fluminense. Porém, como eu falei, é equilibrado. Hoje em dia, infelizmente, mais uma vez para a torcida do São Paulo, pro Flamengo, para enfrentar o Flamengo, apenas o Palmeiras consegue, né? De peito aberto, assim, né? Porque é muito difícil jogar contra o Flamengo, muito difícil mesmo. E a gente vê como o Flamengo vem jogando. Ontem mesmo, que isso não foi um dos melhores jogos do Flamengo, mas ainda assim mostrou muita coisa do que o Flamengo vem fazendo nos últimos tempos. Como a jogada do gol do Pedro, né? A jogada tem a finalização da jogada é inacreditável, com aquele gol maravilhoso do Pedro. Mas se você contar todo o processo que levou esse gol, desde um lance que começa lá com o Santos e aí vai passando de pé em pé até chegar na finalização do Arrascaeta, depois o Flamengo perde a posse de bola e já domina de novo e já reconquista, e depois começa a fazer associações ali pelo lado direito com o Rodinei e o Everton Ribeiro. O Rodinei, inclusive, tem sido um ótimo ponta, né? Um péssimo lateral e um ótimo ponta direito. E aí quando você vê essas jogadas, né? E mais uma vez um jogo que é estudado, porque o Flamengo sabia que seria interessante fazer aquelas jogadas ali pelo lado direito, muito pela força de Rodinei e Everton, claro, mas também porque sabia que podia jogar nas costas do Abner, né, que era que estava marcando ali diretamente o Rodinei, né, esse espaço entre lateral e zagueiro que é muito usado hoje em dia, né, e foi usado agora porque o Flamengo detectou essa falha do Atlético Paranaense. Bem interessante isso, é muito legal ver como o Flamengo vem se remodelando aí com o Dorival Júnior, né? Tanto que ele jogava diferente com o Paulo Souza, tanto que ele vem jogando agora com o Dorival.
E eu acho que o jogo de domingo, inclusive, é um bom termômetro aí pra ver como é que esse Flamengo vai reagir com um jogo mais difícil, né? Porque o jogo do Palmeiras pode não ser... Esse jogo com o Palmeiras pode não ser o jogo mais bonito de todos, muito provavelmente não vai ser, mas será um jogo muito estudado, né? Muito determinado assim por detalhes, e isso é interessante para ver como é que onde que o Flamengo vai chegar nessa temporada vendo esse jogo contra o Palmeiras, né? Muito obrigado, Danilo, tamo junto, muito obrigado mesmo, cara, muito obrigado. Muito obrigado, Danilo, muito obrigado mesmo pela força aí. Tamo junto, gente. Se vocês estão chegando aí agora, comentando agora aí no chat, não conheciam o canal, se puder deixar aí a inscrição, puder deixar o like também. A gente fica muito contente aí com a presença de todos. A gente fica muito contente com os comentários no chat, que são muito importantes pra gente. É muito legal ver a galera debatendo com a gente aqui também. Então, muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, senhor Fulano aí. O Marlon também por aí. Muito obrigado pela presença de vocês todos. E muito obrigado pelos comentários de vocês aí. Pelos elogios também, né? Claro. Tamo junto, um abraço pra vocês aí. E é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. A gente volta amanhã, 1 da tarde, pra fazer mais o Futebol 90. Então, se você quiser assistir com a gente, estaremos aqui 1 da tarde pra fazer esse Futebol 90. A gente vai de 1 até as 3 e depois às 6 tem o ESPN FC. Então, se você quiser colar com a gente aí amanhã pra fazer esse final de semana aí, né? Pra preparar já pro final de semana do Brasileirão, estaremos por aqui ao vivo. Vamos falar bastante também dessa Copa do Brasil, né? Dessas semifinais aí definidas. Fluminense, Corinthians, Flamengo e São Paulo. Semifinais Rio de Janeiro e São Paulo, né? Interessante aí de ver. Então é isso. Então lembrando que amanhã tem live 1 da tarde e depois tem live às 6. Então quem quiser assistir com a gente aí, pode colar. Muitíssimo obrigado pelos 365 likes. Tamo junto. Muito obrigado mesmo pela força. Muito obrigado pra galera que se inscreveu no canal aí, chegando agora, né? Galera nova aí chegando para assistir com a gente. Muito obrigado para quem se inscreveu. Não esqueça de marcar o sino para receber sua notificação, que aí toda vez que a gente entrar ao vivo você já fica ligado aí, já entra ao vivo junto com a gente, quando puder, claro. Tamo junto, gente. Um abraço pro Danilo, um abraço pro senhor Fulano, um abraço pro Marlon, quem mais? O Pedro por aí também, o City Minha Paixão, o Ederson, o João Vitor. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Então ficando por aqui e voltamos amanhã 1 da tarde para fazer aí esse Futebol 90. Muito obrigado para todo mundo, muito obrigado pelos likes, pelas inscrições e pelos comentários no chat. Tamo junto. Amanhã tamo de volta 1 da tarde. Uma boa noite para todo mundo, fiquem com Deus e um abraço.